Vocês querem ver por onde eu tenho andado aqui, ó? Então a gente vem aqui, ó. Hey Riley, sup buddy? A gente tava aqui, SP Campinas, brother, aqui ó, ladinho de Campinas. Salve Santos, Rio de Janeiro, salve meu Brasil. Daqui nós sai e a gente vem caminhando, 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 caminhando e chega em Vancouver, lá em cima no Canadá. Vancouver. Aí de Vancouver eu saí, desci e vim parar aqui do ladinho de Los Angeles, Long Beach, Hollywood, tudo na Califórnia, nos Estados Unidos. E agora nesse momento aqui eu voltei para onde eu vim há 9 anos atrás, que é em Michigan, que é bem aqui. Eu tô bem nessa pontinha aqui de cima aqui, ó. Tô bem nessa pontinha de cima aqui. Aí daqui provavelmente eu vou voltar tudo pra Califa. Aí da Califa eu venho pro México, na cidade do México, visitar meu brother. Sei lá onde tá a cidade do México aqui, se você ver, muito bom. Demorou. Aí daqui nós volta pra onde? Pra onde que nós volta? Aqui, Cachoeira. Aqui, mentira. Eu tô vindo visitar meu brother Renan aqui, ó. RJ. Logo, logo é nóis, Cachoeira. E por onde andei? Será que dá pra segurar com a mão só? Nem fudendo. Do you think this gonna hold my weight? Oh, well, I won't go that far then. Hey Clyde, the squirrel's too far away from you, bro. Let it go. Ele tá aí já faz mais de meia hora, desesperado com o esquilo que tá... Olha o tamanho da árvore. E ele tá crente que tá vendo um esquilo lá em cima. E pior, que vai pegar a porra do esquilo. Hey Clyde. Hey buddy, you at least need to get some water, bro. Come on. That's so funny. Acho que não vai ter esquilo lá não, brother. Toma uma aguinha, entendeu? Pega uma cadeira, senta e espera o bichinho descer. Menino. Isso aí, desiste mesmo, filho. É, rapaziadinha, da roceira daquele jeito, pedalboarding, having fun. This is Michigan, baby. Yeah. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? A roceira tá aqui hoje pra falar com vocês sobre inglês. Porque vocês sabem, né, que todo esse processo, não que o meu inglês seja o melhor do mundo, principalmente quando eu tô cansado ou eu tô bêbado. Não, na verdade quando eu tô bêbado, eu acho que eu falo até árabe, filho, se deixar. Japonês, eu sei falar é tudo quando eu tô bêbado. Não que eu fique bêbado sempre, por favor, não bebam. Não bebam. A intenção não é fazer apologia ao álcool não, hein. Vai chamar nós se for beber. É, rapaziada, o negócio é muito louco, sabe? Eu lembro de umas histórias de quando eu tava começando a aprender inglês. Eu comecei, acho melhor não citar as escolas, né? Mas eu fiz inglês quando eu era mais novo. Eu fiz inglês em 2 escolas, tipo, renomadas, eu diria, sabe? E até antes de fazer intercâmbio, antes de vir pra cá, 9 anos atrás, eu também tava numa outra escola grande. E pra ser sincero, eu cheguei aqui e não sabia era porra nenhuma. E até tipo, eu até considero que eu até fiz alguns anos. Mas eu lembro que o slogan de uma das escolas era aprender brincando. No caso eu era criança, né? Aí, porra, fez todo sentido, mas eu só sabia brincar, não soube aprender na parada. Até porque o método deles é tipo, sei lá, eu acho que o método das grandes escolas hoje em dia é uma parada mais pra te prender na mensalidade do que pra te ensinar, sabe? Porque na minha humilde opinião, a essência da comunicação é se comunicar. Então você como transmissor, a pessoa que tá falando, precisa falar algo suficientemente bem pra expor as suas ideias e conseguir atingir o receptor, que é a pessoa que vai te ouvir falando. Ou seja, ela tem que entender sua ideia. Não necessariamente você precisa estar falando tudo certo, concorda? Até porque, ó, meu português é uma bosta. As pessoas até direto os nego comentam aí, caralho, não entendia nada que esse moleque falou, que bosta, não sei o que lá. Eu falo, gente, é simples, eu sou, entendeu? Meu português é simples, como de todos os meus mestres, pessoas simples, mas de muito conhecimentos. Dentro de tudo, eu fiz essas escolas e tudo mais, e quando eu cheguei aqui eu não sabia falar nada, brother.
os negócios zuniam no meu ouvido. Eu podia até escrever bem, mas falar que era o mais importante no caso para interagir com as pessoas e tudo mais, eu não conseguia. Então eu não conseguia encontrar nas escolas um balanço entre eu poder escrever e eu poder falar. Só que daí eu descobri que o fato de, quando eu fiquei aqui um tempão, nas primeiras aulas que eu tive várias histórias loucas, assim, de desentender as coisas, sabe, assim. Até tem uma história que eu relatei no canal do Fabrício, que, bom, eu tava lá, o cara me falou uma slang lá, que é uma gíria, tá ligado? É o Andrew Black, inclusive. Vou ver se eu coloco ele aqui na tela, que eu tava com ele agora esses dias. Ele veio e me falou uma gíria que tipo era bad ass. E ele falou que o Brasil era bad ass. Só que, mano, bad é ruim, negativo. E ass é tipo bunda, né, mano? Negativo também. Como é que isso pode ser alguma coisa boa, né? Aí o cara fala que meu país é isso aí, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar muito puto, né? E eu fiquei muito puto na época, eu lembro bem. E só que depois de uns meses eu fui descobrir que badass era uma gíria pra dizer tipo, nossa, que foda, irado, tá ligado? É isso que significa badass. E só que dentre várias outras. E outra coisa também que eu tive muita dificuldade quando eu cheguei aqui, de alguma maneira eu era um pouco tímido, sabe? Eu tinha medo de errar, medo de falar as coisas, medo de não ser entendido. E no final das contas você não pode ser assim, sabe? Eu acho que a gente precisa trabalhar principalmente esse lado nosso, sabe? Esse medo de errar que a gente tem, esse medo de passar vergonha. Cara, faz parte de todo o aprendizado, principalmente passar vergonha, senão você não tem história pra contar. São litros de vergonha que eu tive. Até ultimamente, agora que eu falo, tipo, eu consigo me comunicar perfeitamente, eu diria, com os caras, porque também não precisa ser perfeito, a gente precisa se comunicar. E eu até tava escrevendo pra minha host family aqui outro dia, aí eu quis dizer que eu tava excited de estar vindo pra cá, que tipo assim, eu tava ansioso, eu tava, sabe, de estar vindo pra cá. Só que eu escrevi exited, como assim, tivesse saído. Então são pequenos erros assim que são engraçados, mas por incrível que pareça, eu ainda me corrigi e falei assim, nossa, não, eu quis dizer excited, eu coloquei o C e tal. Daí ela falou, nossa, eu nem percebi. Ou seja, no que você quer falar, no contexto da frase, já te puxa pra coisa certa. Então, necessariamente, a gente também não fala português corretamente aí, né? Eu, então, o número 1 de falar tudo errado essa porra. Aqui eles também não falam direito. O verbo to be que a gente passa, diria, anos aí olhando pra essa porra desse verbo to be, cara, os caras erram aqui, tá ligado? O she is, he is, they are, essas histórias todas aí, eles falam errado aqui também. Foda-se, a intenção é entender o que tá falando, né? E eu acho muito incrível. O pessoal até fala pra eu recomendar curso, assim, eu nem tenho, são coisas assim que eu teria feito. Hoje mesmo, na verdade, minha mãe tem estudado inglês, tá ligado? Minha mãe e meu irmãozinho. E ela teve um resultado até interessante aí com um curso de uma moça, um curso online. E depois eu vou pegar com ela, vou pegar o link e eu deixo pra vocês na descrição aí. Interessante que meu irmão falando, depois eu até gravar meu irmão falando, eu fiquei chocado com o negócio, com o resultado que eles tiveram. Mas o mais importante de tudo isso é que pra gente poder aprender uma língua nova, eu acho importante começar com uma coisa que é dentro da nossa cabeça. Por que a gente tem medo de errar? Porque a gente tem medo de ser julgado. Por que normalmente a gente tem medo de ser julgado? Porque normalmente a gente é do tipo de pessoa que julga muito. E eu me incluo também, porque eu tento muito não fazer isso, mas vira e mexe eu me pego fazendo isso, eu falo, Matheus, seu retardado, não faz isso que você tá achando que você quer. E tudo isso só dificulta a gente na nossa vida quando a gente faz isso, porque a gente reprime alguém por estar fazendo alguma coisa errada, ou por ter feito alguma coisa errada, e aí quando chega a nossa vez de ficar naquela, puxa, pode ser que eu não acerte, a gente fica se super cobrando, fica com medo de fazer e às vezes deixa de viver uma experiência por causa disso. Tá ligado? Então é importantíssimo a gente sempre olhar pro próximo. Isso eu vou bater na tecla demais. E eu falo que isso muda tudo. A hora que vocês entenderem isso, a gente precisa olhar pro próximo como um serzinho que tá tentando fazer as coisas, tipo, como nós, entendeu? E tentando fazer o melhor deles. Então se a gente procurar parar de julgar as pessoas, sabe assim? Entender e procurar, poxa, às vezes a pessoa vai lá, tipo assim, vamos colocar no inglês, né? Ela vai lá e fala alguma coisinha errada, alguma coisa assim. Cara, se você souber o certo e você for corrigir ou alguma coisa, que seja da maneira mais sutil possível, porque às vezes a correção nem é tão necessária assim, principalmente se você entendeu, sabe? Mas que você corrija de uma maneira muito sutil para não criar senão você acaba criando quase um trauma na pessoa.
sabe? E é por isso que muitas vezes as pessoas vão na própria sala de aula. Ai, não, eu tenho medo de falar, eu tenho... Cara, o meu maior exemplo desses anos foi o Léo que fala do Lavando a Louça, o Léo do canal também, meu primo, que eu cheguei lá, ele tava trabalhando no inglês dele, porque ele foi sem inglês nenhum pro Canadá, né? E eu lembro de ver ele, brother, mano, batendo cabeça e falando, eu dava risada, porque, tipo, ele principalmente traduzia as piadas do português pro inglês, só que aí não faz sentido, sabe? Aí ficava todo mundo, tipo, com aquela cara de interrogação, assim, e eu rachando o bico, porque foi engraçado. Só que mais engraçado ainda era ver que ninguém tinha entendido a parada, tá ligado? Essas coisas são muito engraçadas. E eu cometi muitos erros, principalmente quando eu vim aqui da primeira vez, que eu fiquei 1 ano aqui. Eu tava interagindo com um monte de criança, um monte de gente, então isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito mesmo, mas eu lembro que por causa dessa minha vergonha, esse meu medo de errar, essa coisa de me preocupar com o que as outras pessoas falam e tudo mais, me dificultou demais, porque eu lembro que eu chegava a ficar o dia inteiro com o fone de ouvido no ouvido, simplesmente pra não falar com ninguém. Teve várias épocas desse tipo, que isso envolvia várias outras coisas, não era só o inglês, era também que eu tava com saudade de casa, várias outras situações que eu até quero compartilhar com vocês em algum momento, entendeu? Mas principalmente isso, galera, tipo assim, mano, você quer aprender inglês, quer aprender qualquer língua, e sabe o que é o incrível? Porque assim, agora, nesse momento, graças a Deus, principalmente indo pro Canadá, um dos presentes que eu tive foi de poder falar espanhol, tá ligado? Que eu aprendi a misturar muito bem o espanhol com o inglês. O que isso quer dizer? Quer dizer que se me perguntar se eu falo espanhol, eu falo que não. Se começar a falar espanhol comigo, eu vou falar espanhol, e foda-se, tá ligado? E tipo, eu tenho me comunicado muito bem, tenho muitos amigos no México, inclusive tô indo no México ver o Carlos, grande brother que já apareceu em vídeo conosco, sabe? Só que a minha mensagem pra vocês é o seguinte, galera, se joguem, sem medo de errar, não tem problema. O importante mesmo é se comunicar, sabe? Se você não entendeu de um jeito, não conseguiu se expressar de outro, aponta pra alguma coisa, faz uma mímica, mas sabe, vai que vai dar certo. O problema muitas vezes de aprender a língua é essa coisa de ficar se prendendo ao erro, do medo de errar. A gente erra. Mais importante é saber que a gente erra muito. Só que o bom é que até na língua, uma vez que você errou, de alguma maneira você enxerga o que é certo. E aí você procura usar o certo da próxima vez, que é assim que a gente vai aprendendo também, é uma das maneiras. E é muito importante mesmo, tá? E outra coisa, quando a gente fala de um curso, qual que é o curso mais rápido? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Na minha época não tinha essa coisa de curso na internet, então tinha que ser um curso presencial e tudo mais. Hoje você pode pegar um curso na internet, um canal no YouTube que explique. Eu aprendi muito jogando joguinho. Eu lembro que eu jogava 007 no, eu acho que era no Nintendo 64 ou se era no PlayStation 1, não lembro. Mas eu lembro que eu ficava com o dicionáriozinho, que é de fazer missão, né, 007. Ficava com o dicionáriozinho assim, ó, pá, milhão, assim, entendi, caramba, aquilo ali é isso, aquilo é outro, entendeu? E eu ia batendo cabeça e jogava, sabe? E tudo isso é engraçado que mudou muito, porque eu lembro de coisas, tipo assim, eu lembro de coisas de jogos que hoje eu uso no meu dia a dia, tipo assim, sei lá, você vai falar de uma faca, você vai falar de não sei o que lá, eu aprendi tudo jogando, sabe? Então, tipo, você pode tirar esse aprendizado da onde for, vai da sua, às vezes, igual, tipo assim, no meu caso, joguinho, eu ficava tão empenhado naquilo e tão, sabe, focado em caramba, em resolver, que eu acabava aprendendo de tabela, assim, me esforçando, claro, mas justamente por isso eu tava focado em aprender. Então, se você pegar sozinho, você aprende. Com certeza com um mentor é muito melhor, ou com alguma coisa para você seguir é muito melhor, mas que você foque na conversação. É importante também a gramática? Porque a partir da gramática tem muita palavra que é semelhante, só pronuncia diferente. Então aí você vai pegando essas coisas, mas não que necessariamente você precisa se mergulhar na gramática. Só que também essa parte de gramática, o negócio é que como a maioria das pessoas tem medo de falar, tem esse medo de errar, as próprias escolas focam na gramática, porque a gramática mantém o aluno lá na escola aprendendo alguma coisa sem ter que se impor as suas dificuldades e tudo mais, sem mostrar isso. Então isso mantém a galera lá pagando a mensalidade. Então, honestly, se eu fosse vocês, eu ia pra internet, eu ia pras coisas e aprendia com a vida, aprendia falando. Começa a falar inglês com os outros aí que fala português, não entende porra nenhuma mesmo, sabe? Porque isso vai te ajudando a acostumar a se expressar e tudo mais. E faz toda a diferença, toda a diferença mesmo. Eu espero que depois qualquer dia eu venho tipo dar umas dicas de inglês, contar umas histórias assim, que é muito engraçado, porque isso acontece toda hora e a gente vai aprendendo errando. E eu acho que pelo fato da gente não ser nativo na língua, eu acho que até o final da vida a gente acaba aprendendo, sabe?
que é muito louco. A minha personalidade, por exemplo, já foi construída no português do Brasil, né? Então, tipo assim, eu com certeza quando eu tô falando inglês eu mudo a minha personalidade. Apesar de eu tentar, a personalidade eu digo tipo a maneira de eu me expressar. Apesar de eu tentar puxar muito, eu não consigo, eu não sei usar as palavras e o pior de tudo, eles não entendem. Eles não compreendem as nossas piadas e tudo mais. Nossa, pra você lançar uma piada aqui em inglês, meu brother, você tem que encaixar o raciocínio dos caras no seu, traduzir, e é um negócio muito louco, mas às vezes sai umas risadas, até porque não fez sentido nenhum, sabe? Isso é muito engraçado. Caralho, já tô no meio do bagulho, a deriva aqui, ó, a milhão. Mas irado, galera. Se soltem, sabe? Sem medo de errar, por favor. Vamos viver essa vida. Faz parte de viver a vida essa coisa de não ter medo de passar vergonha. A gente tá aprendendo, todo mundo mesmo, né não? Fala aí. Da Roceira, lavando a louça in the house. Está no rio. Esse aqui é o Lake Illinois, se eu não me engano. Se não for o Lake Illinois, é o Glen Lake. Que eu tô à deriva aqui do perdido, pra variar. Perdido nesse mundo, meu Deus. Melhor coisa que tem. Beijão. Da Roceira. Lavando a louça é nóis. Galera, voltei pra terra firme, meu irmão. E eu achei um dinossauro embaixo da água, velho. Ele tá morrido, infelizmente. Não está mais entre nós. Porém, velho, olha isso. É uma lagosta? Who are you, my friend? Honestly, você tá cheirando morrido já. Dinossauro, volta pra água.